O espírito intui, a mente sistematiza. O espírito vislumbra, cria valores. A mente controla fatos, maneja fatos, gerencia a situação. O espírito previne, evita que hajam problemas futuros. A mente, o intelecto, a racionalidade, ela remedia problemas que ela própria cria sem saber que está criando. Então o espírito é realmente inovador. Ele propicia a visão, a intuição, uma visão profunda das coisas. O espírito permite atravessar dimensões evolutivas, vislumbrar outros domínios, ter um pensamento mais digno da palavra pensamento. O espírito vê em profundidade, a mente observa em superfície, mesmo que vendo em superfície de modo extremamente sofisticado. Existe uma diferença muito grande entre profundidade e complexidade. Um ser que percebe a unicidade dos fenômenos, as interconexões, aspectos mais profundos da realidade, ele consegue lidar melhor com as complexidades, com as contradições do mundo, né? Do nosso mundo real. Real, entre aspas, né? Enquanto a mente, por mais que ela estude isso e faça esquemas para tentar descrever o mundo, compreender melhor, ela sempre é impotente, porque ela parte justamente de uma premissa errada, né? Uma premissa incompleta. O espírito, ele parte da premissa correta, mesmo que ele não consiga explicar isso tão bem quanto a mente explique suas coisas muito pequenas, por sinal. É muito fácil você ser campeão num plano baixo, né, num nível evolutivo baixo. É difícil você conseguir, né, ser campeão em planos mais altos de vida. Difícil mais ainda é conseguir repassar, né, transmitir como são esses planos que você vislumbra e até vivencia para outros que estão num plano mais baixo. Daí o uso das metáforas, daí o uso das parábolas, né? Cristo falava muito em parábolas, né? Daí o sentido da gente usar uma metalinguagem, né? Criar uma metalinguagem que não tem exatamente a ver, às vezes, com o que a gente concebe como linguagem. Então o espírito é tudo isso, né? E nós somos espíritos. Né? Nós não temos, nós somos isso. Quem tem maior consciência disso vai operar em prol do espírito. Ele vai estar alinhado de acordo com leis naturais, para além das leis conhecidas, mas também em relação a outras leis superiores. Né? Enquanto que uma pessoa que está tarado no intelecto, né? Hoje em dia ainda existem muitas pessoas nessa, elas não só vão ignorar leis reais, né, superiores, como também vão desconsiderar as leis já conhecidas. Né? Um exemplo, o que demonstra isso de forma muito clara, é a incapacidade da humanidade, coletivamente falando, de perceber que ela está indo contra as leis naturais. Né? Crescimento econômico infinito num planeta finito, né? Uma tentativa incessante de criar aparatos e bugigangas, acreditando que essas coisas irão resolver os problemas fundamentais da humanidade. Então, tudo o que está ocorrendo no nosso mundo hoje em dia tem a ver com esse predomínio do intelecto sobre todas as outras dimensões do ser humano. Tem a ver com a ignorância, né, total do que nós somos de fato. Fugir completamente, né, de vocábulos como espírito, Deus, transcendência, superação e tudo mais. Hoje em dia é muito claro que as pessoas
não querem, né? A imensa maioria não quer tratar a sério dessas questões, não quer se aprofundar. Elas fingem ou que não existe, ou, se ela admite a existência, ela admite como mais uma bolinha no mar de bolinhas, onde ela pode usar essas novas coisas como itens que vão orbitar em torno delas, né, para satisfazer as suas manias. Hoje em dia, espiritualidade, evolução, né, todo um monte de coisa tem um significado empobrecido ao extremo, ou emborcado até, né? As duas coisas estão relacionadas. Então as pessoas falam espírito, né, de competição, espírito de ganhar melhor, espírito de ter mais, aproveitar mais a vida, espírito empreendedor, no pior dos sentidos, né? E mesmo a palavra Deus, né, para muitos Deus é meramente um objeto de estudo, muito interessante, mas um objeto de estudo. Então, assim, hoje em dia, né, a gente vive, né, fica evidente uma inversão completa dos valores humanos. E quem está enxergando a realidade num grau de profundidade que eu diria que é necessário, né, e é razoável, a pessoa começa a perceber os absurdos que estão por aí. Sempre estiveram, mas agora estão mais evidentes, porque o ser humano está esgotando as possibilidades mundanas de resolver um problema que diz respeito ao seu universo interior. Então tudo já está sendo exaurido, né? Todos os métodos no mundo que não levam a lugar nenhum, que são ruas sem saídas, estão cada vez mais se revelando ruas sem saídas. Está muito evidente isso para quem já está semi-desperto, né? Já enxerga a realidade. Por mais que tenha especialistas e um monte de galera se reunindo para falar que não, vai dar certo, é só investir mais, é só crescer mais, é só gerar mais renda, é só gerar mais bugigangas, é só você consumir mais informação, experiências, né, viajar mais, logo a gente vai estar em outros planetas, né? Os caras fazem de tudo para fugir da única questão que interessa. Né? E quem trata dessa questão, que é a única, né, a questão central, que é a consciência, despertar a consciência para uma realidade mais vasta, o usa como item. Né? Hoje em dia é muito comum isso, né? Tem um monte de coach espiritual por aí. Né? A humanidade, né, o intelecto conseguiu transformar a coisa mais sublime, o que anima tudo, toda a vida, o universo, a evolução, e um item de mercadoria desse sistema que está colapsando. Conseguiu, né? O intelecto conseguiu fazer isso, bravo. E muitas pessoas estão caindo nisso. Existem pessoas que se julgam espiritualizadas, né? Espiritualistas, simplesmente pelo fato deles estarem fazendo cursos, ouviram o coach falar, estão aplicando uma técnica e tudo mais, ou estão estudando algo extremamente sofisticado, ou isso ou aquilo, sem perceber que Deus está presente a todos os momentos, atuando de todas as formas possíveis, respeitando os diferentes níveis evolutivos da criatura. Então as pessoas não percebem a presença da lei única, né? Se diferenciando em várias leis, atuando em vários estratos, e não percebendo isso, as pessoas perdem o melhor da vida. Né? É uma pena as pessoas não perceberem o melhor da vida, porque elas perdem a capacidade de se regenerarem, de ressurgirem sempre que tomam uma pancada, de se melhorarem à medida que o tempo passa. Se melhorarem através de sua própria iniciativa, mais do que por dores externas, né? Pela atuação da lei. As pessoas perdem a oportunidade e daí tudo fica chato, né? O trabalho é cansativo, as idas, né? Os eventos sociais são
cansativos, a pessoa não vê a hora de chegar ao próximo dia, a próxima coisa, conseguir uma próxima conquista. E assim que a pessoa consegue a coisa, ela já se enjoa da coisa. Então a pessoa está sempre descontente, né? Ela quer o que não tem, e quando tem ela fica infeliz justamente por possuir, né? Então ela fica andando em círculo. Ela vê a felicidade em coisas aparentes, né? Ilusórias. Inclusive, hoje em dia a gente vê essas coisas, essa doença interior da humanidade, esse câncer que ela desenvolveu, está em estágio final, se vê expresso em determinados pontos do mundo de uma forma extremamente pronunciada. Você tem lugares que são, como é que eu diria, que são vendidos, né, pela mídia, né, por umas pessoas como os lugares ideais, né? Por exemplo, Dubai, né? Dubai é o exemplo perfeito do desespero, né? E da podridão do antissistema no nosso universo. E logo, em pouco tempo, a gente vai ver no que isso dá, né? Um lugar totalmente artificial, construído por intelecto, e que se faz a propaganda de que é a solução de todos os problemas da humanidade. O custo disso em termos energéticos, emocionais, em todos os níveis, né? O custo, a dívida que está sendo gerado, né, por criarmos essas fantasias, vai ser enorme e já vem sendo cobrado, como vocês muito podem ver com as crises climáticas que estão aí. Um monte de catástrofes estão ocorrendo de forma cada vez mais ampla, mais intensa, mais durável. Só não vê quem não quer, porque está tudo muito claro. Basta abrir o YouTube, ouvir as pessoas por aí, você vai tendo evidências de que tudo que está lá, né, tudo que estava escrito, né, nas escrituras sagradas está se efetivando, né? É bíblico, né? Como dizem, né? Um monte de coisa que está acontecendo vai confirmando o que já estava escrito em várias escrituras sagradas, né? Não só a Bíblia, mas outras, né? É só uma questão de interpretar corretamente, né? Então, é claro, você não pode interpretar ao pé da letra, que aquilo é um símbolo, né? Na verdade, se você ver a fundo, né, por exemplo, os dragões, os demônios e anjos combatendo, é uma batalha real. Só que ela é usada, né, fisicalizada, né, em formas para que a pessoa entenda isso. Mas existe uma verdadeira batalha espiritual se dando no mundo. Sempre se deu, mas hoje ela é muito mais evidente. E quem está minimamente desperto percebe isso com clareza, né? Percebe que isso não é um tiozão doido falando de coisa que não tem nada a ver, um fanático. Inclusive porque tudo o que eu faço é muito embasado, né, na lógica, na ciência, tem a ver com a vida das pessoas, né? Então, isso é mais uma mensagem dentre as quase 200 já que eu lancei aqui, na tentativa de fazer pessoas acordarem um pouco mais, né, para a realidade, para ajudarem a encontrar o seu próprio caminho. Que essa é a minha principal função aqui, creio eu. Bom, essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas.